Tarde. Vamos fazer aqui um bocadinho de silêncio. A mesa vai iniciar. Desde já, outra vez, bem-vindos à segunda parte do primeiro dia das jornadas. Vamos iniciar este dia com a segunda mesa, que tem por título, Sob o teto de vidro da institucionalização, o papel do criminólogo como desbloqueador de processos. Começo por apresentar os nossos oradores. À minha esquerda, na ponta, temos o Dr. Carlos Peixoto, que é técnico superior na Comissão Nacional de Promoção de Direitos e Proteção das Crianças e Jovens. Também faz um trabalho já há longa data com crianças e com jovens em IPSS, instituições, e onde também faz a supervisão de equipas, das equipas multidisciplinares. Aqui ao meu lado temos o nosso professor, conhecido por muitos aqui na nossa casa, professor José Soares Martins, que é licenciado em Psicologia. Publicou recentemente um artigo para a Ordem dos Psicólogos que tem por título Preconceitos, Estereótipos e Discriminação de Pares e Minorias Étnicas. Trabalha em várias áreas de investigação, desde delinquência juvenil, psicopatia na adolescência, e vai apresentar-nos hoje o seu livro, que é intitulado Por Crime, Desvio e Risco na Adolescência, que para quem tiver interesse em adquiri-lo está à venda nos nossos stands lá fora. Aqui à minha direita temos a doutora Sónia Rocha, que vem a substituir o provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto, e está muito bem substituído. É licenciada em Educação Social, mestre em Sociologia e mediadora familiar. Passo então a palavra, desde já, ao Dr. Carlos Peixoto. Boa tarde a todos e a todas. Enquanto preparo aqui as questões tecnológicas, agradeço o convite que me foi endereçado e cumprimento a ilustre mesa e todos os participantes e, portanto, trago aqui uma pequena reflexão sobre o acolhimento residencial em Portugal e fazendo aqui uma pequena ponte com a criminologia, porque é disso que se trata estas jornadas. Assim sendo, o roteiro que vos trago para hoje era tentar explicar aqui um bocadinho o link que existe entre o tutelar educativo e a promoção e proteção, o que é que faz alguns jovens e algumas características destes jovens que estão no acolhimento residencial e a ligação que pode ter com processos ou histórias mais desviantes, caracterizar um pouco o acolhimento residencial atual e algumas pistas e desafios futuros de que Portugal precisaria. Efetivamente, o que tem-se verificado ao longo de algumas investigações, sobretudo internacionais, em Portugal ainda não existe dados sistematizados e, portanto, os dados que vos apresentam aqui têm aqui alguma margem de erro que precisamos ter em atenção, é que nas casas de acolhimento residencial, que estão no sistema de promoção e proteção, acabam por ser subrepresentadas ou estão subrepresentadas crianças que têm trajetórias desviantes ou comportamentos desviantes. E já vamos ver quais poderão ser os motivos, mas, por exemplo, 4,9% de crianças que estão nas casas de acolhimento residencial acumulam processos de promoção e proteção e tutelar educativo. 4,9% parece-nos ser um valor residual, mas se compararmos com a taxa de incidência a nível nacional, nas respostas, nas crianças que não estão em acolhimento, percebemos que há, de facto, uma taxa de incidência maior. Por outro lado, e como falaram já de manhã, apesar de parecer que existem alguns erros no relatório anual RASI, o que se assiste é que a delinquência juvenil parece estar a diminuir, segundo o relatório, mas nas casas de acolhimento cada vez há um aumento das crianças que estão em acolhimento residencial que acabam por subir, ou seja, as crianças que estão na promoção e proteção acabam por cometer maiores delitos, maiores questões. Um estudo recente espanhol também veio trazer essa aporte, que tem 1,4% de taxa de incidência destas crianças e, portanto, o que nos permite aqui antecipar é que fatores sistémicos é que podem potenciar esta ligação entre o sistema de promoção e proteção e o tutelar educativo. Desde logo o facto destas crianças que estão no acolhimento residencial terem fatores de risco, de vitimização e, portanto, que os pode levar, de alguma forma, a ter maior probabilidade de ter trajetórias de vida desviantes. Temos também as chamadas experiências adversas na infância, os designados ACEs, Adverse Childhood Experience, em inglês, que procura trazer aqui
o impacto que estas experiências adversas na infância, seja vitimização direta ou indireta, pode trazer para o processo de desenvolvimento normativo destas crianças. Por outro lado, o facto também de o próprio contexto de acolhimento institucional poder ser algo criminogénico, porque acaba por congregar um conjunto de jovens ou crianças que todos eles têm histórias de vida diversas, com diversos fatores de risco e que acabam por viver numa casa única. Temos também a importância aqui da qualidade e da estabilidade do acolhimento. Muitos destes perfis que acabam por integrar casas de acolhimento, e como vamos ver alguns dados, que não são especializadas nem terapêuticas em determinadas problemáticas, acabamos por ter jovens que acabam por transitar de casas de acolhimento em casas de acolhimento, o que vai provocar aqui rupturas, né, contínuas no seu processo de vinculações, no seu processo de ter relações positivas e construtivas. Temos ainda outra questão nas casas de acolhimento, que muitas vezes estes jovens acabam por transitar para a sua vida independente e para a sua autonomia de vida por processos acelerados. Acabam por chegar aos 18 anos ou aos 21 anos, em casos excepcionais aos 25, mas acabam por ter que sair do acolhimento residencial porque já passam a ser adultos e acabam por ter que sair, entre aspas, à pressa, ou seja, significa que nem sempre levam as competências necessárias para ter uma vida residencial, autónoma e mais segura. Também, muitos destes jovens acumulam ou têm diagnósticos comorbilidades, digamos assim, e dão-nos conta de diversos problemas de saúde mental, que nem sempre são diagnosticados ou que nem sempre são devidamente trabalhados. E, portanto, aqui a necessidade de reconfigurarmos, de facto, o nosso acolhimento residencial. Também temos os efeitos de seleção, os processos de rotulagem. Portanto, estes jovens muitas vezes também são os suspeitos do costume, ou os suspeitos que muitas vezes acabam por ser mais referenciados que os outros, porque já têm aqui um historial que lhes provocam aqui alguns processos de rotulagem. E também temos, em contraponto, alguns jovens que iniciam no sistema tutelar educativo e depois acabam por transitar para o nosso sistema de promoção. Trago aqui alguns casos práticos, dois, só para vermos de facto como é que estas questões se misturam. Portanto, um jovem de 11 anos, com recusa de absentismo escolar desde os 12 anos, família multidesafiada, com negligência prolongada, e agora o jovem, obviamente, tem consumo de drogas graves, fugas das casas de acolhimento, incidentes com armas, violência, danos na casa da família, jovem com duplo diagnóstico, quer de dependência, quer de problemas de saúde mental, em contexto de acolhimento, várias ameaças aos profissionais, resistente à intervenção, inexistência de respostas de acolhimento apropriadas para este tipo de duplo diagnóstico. Portanto, temos aqui um jovem vítima, durante muito tempo, de negligência com absentismo escolar, mas também agora passa a ser agressor, porque já tem aqui uma sua trajetória desenvolvimental, tem este processo. Uma rapariga de 16 anos de idade, com envolvimento nos serviços sociais, de abuso de álcool pela mãe e violência doméstica, internada no hospital com 2 anos de idade, com braço fraturado e outras lesões por maus tratos físicos, mãe e parceiro acusados destes mesmos crimes, 3 irmãs mais velhas fizeram participação de abuso sexual pelo parceiro da mãe, crianças colocadas em casa de acolhimento. Esta jovem começa a ter um comportamento oposicional e desafio à autoridade, com abuso de álcool e drogas, 13 colocações em casas de acolhimento diferentes, fugas com inúmeros comportamentos de risco, automutilações frequentes e graves num processo de sofrimento interno elevado. Portanto, aquilo que nós percebemos é que conseguimos cruzar aqui, ou estas fronteiras entre o tutelar educativo e a promoção e proteção acabam por ser muito intrincadas devido, efetivamente, às múltiplas e complexas necessidades que estes jovens nos chegam e vão trazendo. O que a investigação tem dito é que há necessidade, de facto, de treino dos profissionais, numa abordagem, numa justiça restaurativa que permita que as casas de acolhimento consigam dar resposta a este tipo de problemáticas e também o desenvolvimento de protocolos conjuntos entre a área da justiça e a área mais do social e do acolhimento, da promoção e proteção, no sentido de desenvolvermos melhores avaliações, partilhar melhor as informações e articular as intervenções e termos, de facto, intervenções mais especializadas.
A este exemplo, por exemplo, em Inglaterra, em novembro de 2018, portanto ainda muito recente e no ano passado, há mesmo um protocolo assinado entre a Justiça e a área mais social, em que estabelecem mesmo um plano de intervenção para agilizar os procedimentos de intervenção com estas crianças em acolhimento residencial, que acabam por também ter o envolvimento no sistema de justiça. Assim sendo, como ponto-chave desta primeira parte é a sobre-representação de crianças e jovens com medida de acolhimento no sistema de justiça criminal, e é uma questão a merecer a nossa atenção. Os fatores individuais, o contexto da qualidade do acolhimento e os apoios que são dados aos processos de transição e pós-acolhimento são questões relevantes, e a necessidade de informação sistematizada de forma a conseguirmos perceber aqui, no contexto português, o que se passa neste intrincamento destes dois mundos, assim dizer. Então, quais são as características, ou que jovens é que nós temos no nosso sistema de promoção e proteção, nas nossas casas de acolhimento residencial? É certo que no nosso sistema temos vindo a diminuir o número de crianças em acolhimento residencial, através de vários planos que têm vindo a ser implementados da qualificação dos lares, das casas de acolhimento, mas o que é certo é que temos uma taxa de crianças e jovens portugueses em acolhimento, que é de 0,33%, comparativamente a nível internacional, que é de 0,12%. Portanto, a nossa taxa de acolhimento, comparativamente com outros países, é muito elevada. Portanto, temos muitas crianças em acolhimento residencial, comparativamente com outros países. Depois disso, o que nós temos são alguns dados que nos fazem pensar aqui em algumas ideias-chave que temos que refletir. 54%, mais de 50% das crianças já passaram por outras medidas antes de entrar no acolhimento residencial. 11% acabam por sair do acolhimento residencial e regressam e voltam a entrar no sistema. E 41% o motivo de acolhimento foi a negligência. Portanto, aqui faz-nos pensar que temos, de facto, que voltar a nossa atenção para uma prevenção em vez de uma remediação. Outros dados é que 36% das crianças acabam por integrar em acolhimento generalista e não especializado ou terapêutico, e a maioria deles está mais de 4 anos acolhido e muitos deles mais de 6 anos em acolhimento, quando se perspectiva que o acolhimento deve ser provisório. 34% destas crianças têm acolhimentos múltiplos, ou seja, passa por diversas instituições ao longo da sua trajetória. 72% são crianças adolescentes, a partir dos 15 anos, e, portanto, a necessidade de requalificarmos as nossas casas de acolhimento para adolescentes. 61% têm características ou necessidades particulares, necessidades complexas, com diagnósticos de saúde mental. E 84% das nossas crianças estão em acolhimento generalista e não em acolhimento especializado. Ou seja, parece aqui um paradoxo em que temos crianças a precisar de cuidados de saúde e, sobretudo, de saúde mental especializados e, no entanto, estão integrados em acolhimento generalista. E mais de 30% das nossas crianças ou dos nossos jovens acabam por terminar o acolhimento residencial e saem sem qualquer medida, nem sem qualquer acompanhamento pós-acolhimento e, portanto, ficam, de alguma forma, sem possibilidade de terem uma equipa que os ajude nessa transição para a vida independente. 38% dos nossos jovens têm projeto de vida de autonomia de vida, mas apenas 1% é que teve a oportunidade de passar por um apartamento de autonomia. Portanto, como é que estes jovens saem do acolhimento residencial sem terem as devidas competências para, sozinhos, ou uma vida independente, de forma mais sustentada e mais estável? Apesar de terem o projeto de vida com 38%, apenas 6,8% é que saem com a medida de acolhimento residencial. Porquê? Porque nós não temos medidas, ou não temos respostas que ajudem estes jovens a passar para uma vida de acolhimento residencial. Em vez disso, temos 64% que vão regressar ao seu contexto familiar, porque não têm alternativa. E que, possivelmente, este contexto familiar é aquele contexto familiar de onde foi retirado e, portanto, que mantém a disfuncionalidade. Okay? Portanto, como não temos respostas para trabalhar a autonomia de vida ou preparar estes jovens para a autonomia de vida, eles acabam por não ter resposta do Departamento de Autonomia para treinar essas competências e acabam, de facto, por regressar ao seu contexto familiar,
que no passado, pelo menos, foi abusivo, porque deu origem a que esse jovem tivesse que integrar uma casa de acolhimento. E, portanto, muitas vezes o que nós temos, e de acordo com a literatura, é que as crianças ou os jovens que estão em acolhimento residencial têm todos uma panóplia de comorbilidades, nomeadamente atrasos de desenvolvimento, processos ou dificuldades de vinculação, os problemas graves emocionais e comportamentais, problemas também académicos, dificuldades no relacionamento com o outro e também, alguns deles, trajetórias desviantes, como vimos no início. Portanto, os resultados que temos são consistentes com a investigação internacional e, portanto, aquilo que se verifica é que nós precisamos de novos programas de intervenção em contexto relacional cientificamente validados. Efetivamente, o impacto negativo das experiências pré-acolhimento, ou seja, enquanto estes jovens estão na família e, portanto, têm processos de vitimização. Depois temos os riscos que ocorrem decorrentes do próprio processo de acolhimento. No entanto, aquilo que a investigação diz é que estes impactos podem ser moderados pela qualidade dos cuidados em contexto residencial e, portanto, as desvantagens do acolhimento residencial podem ser moderados se esse acolhimento for de qualidade e for suportivo e consiga responder às necessidades das crianças. O acolhimento residencial pode, de facto, favorecer uma intervenção positiva, desde que consiga, de facto, comatar essas necessidades complexas das crianças, e é necessário que os cuidados residenciais tenham uma abordagem terapêutica, cientificamente validada, e que a maioria dos jovens, como em Portugal, que estão em casas de acolhimento generalista, possam beneficiar de outra resposta que corresponda melhor àquilo que eles necessitam para a sua recuperação e para restaurar a sua estabilidade. No estudo recente português de 2018, publicado recentemente, é o maior estudo que conhecemos a nível nacional sobre a qualidade das casas de acolhimento residencial, desculpem, foi aqui o cabo. De uma forma geral, a avaliação que as crianças fazem do seu acolhimento residencial foi positiva. No entanto, quando foram avaliar os marcadores de ajustamento psicológico e de bem-estar destas crianças, os resultados não foram tão positivos, nem tão promissores. E comparativamente com uma amostra normativa, estes jovens de facto evidenciavam menor baixa autoestima, menor percepção de autoeficácia, maiores dificuldades emocionais e maiores dificuldades comportamentais. Ao nível da qualidade do acolhimento residencial, obviamente que várias questões, por exemplo, relativamente ao sexo, os rapazes pareciam reagir ou ter uma percepção mais positiva do acolhimento do que as raparigas, a necessidade dos adolescentes a mostrar aqui maiores dificuldades que as crianças mais pequenas, mas as três grandes variáveis que pareceram ter uma maior influência na qualidade do ajustamento psicológico e bem-estar dos jovens e a qualidade do acolhimento residencial, entre outras, mas as principais foi a tipologia, ou seja, quando as casas de acolhimento eram mais pequenas e tinham o chamado family-like, um contexto familiar, tinham uma abordagem de contexto familiar, os resultados eram mais positivos nestas crianças. Quando o clima afetivo dessa casa de acolhimento, para além de pequena, era baseado e informado pelo trauma e havia capacidade de estabelecer uma relação duradoura e estável com essas crianças, e a formação e a supervisão dos profissionais que estão a trabalhar nessas casas de acolhimento eram, de facto, as três variáveis que traziam aqui maior impacto para a qualidade do acolhimento residencial. Este estudo conclui, assim, pela necessidade da prevenção, pela necessidade da participação dos jovens no seu processo de acolhimento e no trabalhar do seu projeto de vida, porque um dos dados deste estudo é que os jovens, ou as crianças que nele participaram, registaram com alguma veemência que não eram tidos nem achados no seu processo de acolhimento, nem no seu projeto de vida e, portanto, sentiam-se excluídos das decisões que os adultos tomavam sobre eles. E, portanto, é necessário que as crianças também possam participar da sua vida. E a necessidade do acolhimento terapêutico em Portugal. Estes são os resultados deste estudo. Então, o acolhimento residencial
em Portugal porque há vários estudos anteriores que referem a importância das vinculações, a importância de contextos estáveis e seguros, mas aquilo que é efetivamente preciso perceber é que antes do acolhimento nós temos processos de vitimização prolongada destas crianças e jovens que levam aos maiores problemas de externalização e internalização e que aqui o acolhimento residencial, temos o processo genético, exposição a riscos comportamentais, depois temos aqui as teorias ecológicas a introduzir aqui todas as influências que a criança pode ter no seu processo de crescimento ou desenvolvimento e podem, de facto, aqui perturbações da vinculação e psicopatologia do desenvolvimento e quando os cuidados residenciais são instáveis ou inconsistentes, vai agravar todo este quadro interno da criança. Portanto, aqui a variável moderadora será a qualidade do acolhimento residencial. E aquilo que se tem vindo a defender é a necessidade, de facto, de termos um modelo de acolhimento terapêutico. E o que é o modelo de acolhimento terapêutico em contraponto com o modelo de acolhimento tradicional? O modelo de acolhimento tradicional, habitualmente, são as casas macro, muito focadas nas rotinas e no acompanhamento do que se dizem as necessidades mais básicas, digamos, de inclusão e de normalização, que de facto fazem diferença para determinados perfis das crianças, mais baseado do senso comum do que propriamente na abordagem científica, e, por contraponto, temos o acolhimento terapêutico, que será, obviamente, focado no trauma, nas experiências adversas na infância que estas crianças acabam por sofrer, nas suas dificuldades de vinculação e nas necessidades complexas que acabam por vivenciar e que depois se vão traduzir em comportamentos internalizadores de ansiedades, depressões ou outra psicopatologia ou externalizadores de alterações comportamentais ou emocionais. E, portanto, é necessário um trabalho terapêutico intensivo, coordenado, previsível, com intencionalidade terapêutica e validado. E estes modelos, de facto, são indicados especialmente para crianças com histórico traumático e associado a problemas comportamentais e emocionais. Ora, se vocês viram nas estatísticas que 61% ou mais de 60% das nossas crianças que estão no acolhimento residencial têm estas características, portanto, não podem estar no modelo tradicional. Deveriam de estar no modelo especializado ou terapêutico. Mas vimos também pelas estatísticas que cerca de 90% está no tradicional e só 2% é que está no terapêutico em Portugal. Portanto, há aqui um contrassenso. Portanto, os resultados não conferem aquilo que se faz efetivamente na prática. E o que é um acolhimento residencial terapêutico? O acolhimento residencial terapêutico fundamenta-se nas principais áreas ou teorias que abordam as questões do desenvolvimento destas crianças, que têm necessidades desenvolvimentais complexas, porque não foram satisfeitas, fundamentadas e informadas pelo trauma e pelo impacto que o trauma traz a estas crianças, que muitas vezes são vários anos sujeitos à vitimização no seu contexto familiar, que era efetivamente aquele que deveria ser o seu contexto protetivo, de vinculação, não conseguem estabelecer relações seguras, contínuas e estáveis no tempo que lhes permitam um processo desenvolvimental mais adequado, estão sujeitas a diversas perdas e luto e o próprio processo de acolhimento pode significar uma ruptura com o seu contexto familiar e mais um processo de luto e depois a necessidade destas crianças serem resilientes para conseguir sobreviver ao processo traumático ou ao processo de vitimização que tiveram no seu passado ou na sua infância. Portanto, temos que ter casas de acolhimento com uma estrutura e uma dinâmica focado nos cuidados relacionais, focado na relação, family-like, portanto, de casas de acolhimento pequenas, com modelos de intervenção balizados e com evidência científica. Mais adiante vou-vos mostrar de forma mais rápida alguns desses modelos que já existem, focados com atenção na criança, com profissionais especializados, com formação, e também que estas casas acabam por fazer a avaliação dos seus processos, ou seja, se são eficazes ou não, e dos seus resultados, e que depois façam follow-up para perceber
qual foi a evolução que esta criança teve, ainda dentro do acolhimento residencial e quando depois sai. Sendo certo que não podemos fugir ou abandonar a família e da necessidade de um trabalho também com a família, da participação da criança no seu projeto de vida, no trabalho dos projetos de vida, em criarmos serviços para o acolhimento para ajudar estas crianças nos seus processos de transição, trabalhar os seus projetos de autonomia de vida e procurar, de facto, evitar que as crianças acabem por reentrar no sistema de promoção e proteção. Existem, assim, 3 pilares basilares para o acolhimento basilar, que é a segurança, a conexão e o coping, e o papel fundamental que é o cuidador, portanto, o educador ou o profissional que cuida destas crianças durante 24 horas, que tem que ter um quadro teórico de base, que a sua intervenção tem que ser intencional e tem que ser bem pensada e que consiga criar aqui uma disponibilidade incondicional e afetiva a esta criança em função da sua história de vida, que, como vimos, é traumática e tem necessidades especiais que precisamos de acautelar. Portanto, precisamos aqui do modelo de intervenção focado na saúde e não na doença, um foco nas forças destas crianças, numa aliança terapêutica e que seja reparadora destes processos difíceis, focado, obviamente, na capacitação e no empowerment dessas crianças, o trabalho com e não para, portanto, envolver a criança neste processo, a reorganização dos ritmos e dos espaços de trabalho, nomeadamente até nas próprias dimensões da casa de acolhimento, espaço para o erro, porque de facto são crianças que com diversos desafios que temos que intervir, cultura de apoio entre ajuda e intervenção terapêutica e na crise para conseguir responder às características destas crianças. Existem diversos modelos de acolhimento terapêutico a nível internacional. Uma das últimas revisões de literatura identificou 22 modelos de acolhimento terapêutico validados e já baseado na evidência e com algum resultado dos seus resultados. Obviamente que não poderei falar deles todos, aquilo que vos posso dizer é que todos eles têm um denominador comum, ou seja, trabalham com aquelas áreas que eu vos falei, com as necessidades das crianças, são baseados em formatos no trauma, na resiliência, na capacidade de lidar com as perdas e com os lutos e com a vinculação também. Cada um destes modelos pode privilegiar mais ou menos uma destas dimensões, mas todos eles são ecléticos, por assim dizermos, e vão buscando práticas de cada uma destas áreas de intervenção que eu vos falei. Os modelos também podem ter um cariz mais cognitivo ou comportamental, ou uma perspectiva mais psicanalítica ou psicodinâmica, no entanto, acabam sempre por beber um pouco dos modelos que nós temos mais na área da psicologia. O importante que eu vos queria dizer é que o acolhimento terapêutico já tem resultados, já tem vindo a ser aplicado noutros contextos, ainda tem um largo caminho para fazer, mas efetivamente para proteger as nossas crianças precisamos de pensar um pouco em como trazer isto para cá. Trago-vos uma experiência da Glebe House, em Cambridge, no Reino Unido. E, portanto, esta casa de acolhimento é para jovens agressores, até aos 18 anos, portanto, agressores sexuais, apesar de serem menores, já são agressores sexuais e são acolhidos. É uma casa de acolhimento que a média são 12, pode ir até aos 15 rapazes, mas não mais do que isso, mas habitualmente nunca tem 15 rapazes, quando eu lá estive tínhamos 10. Tem uma configuração, como vocês podem perceber, estilo familiar, muito pequena. Aqui embaixo, onde tem esta cozinha e aquelas casas de acolhimento, apesar de ser contíguas à casa principal, mas já são casas de pré-autonomia e de preparação destes jovens para a pré-autonomia, portanto eles transitam da casa principal, onde estão a ter o seu tratamento, digamos, e acabam por depois transitar e passar por esta fase de transição antes de sair. E, portanto, esta casa de acolhimento ficava nos limítrofes de Cambridge e depois ainda tinha um apartamento mesmo no centro de Cambridge, onde alguns, nem todos, mas alguns destes jovens ainda tinham uma segunda fase de transição, que saíam daqui
um pouco das asas da instituição e passavam a viver efetivamente sozinhos ou partilhado com outros colegas no próprio centro da cidade e no sentido. Ali onde está aquela mesa era o projeto comunitário, era uma estratégia terapêutica, portanto havia sempre um projeto comunitário. Antes deste tinha sido construir o barbecue do jardim, aqui estávamos a construir uma mesa em que todos os jovens tinham que participar na construção desta atividade comunitária. O importante não era a construção da mesa, o importante eram os processos relacionais e os processos de comunalidade e do respeito pelo outro e na discussão de como a mesa iria ser construída e iria ser trabalhada. Era uma das estratégias terapêuticas a implementar. Na parte de cima temos a sala, que era a sala das reuniões comunitárias. Havia 3 reuniões diárias, de manhã, ao meio da manhã e à noite. É nas reuniões comunitárias que se decidia, por exemplo, na da manhã, era onde se dizia para criar previsibilidade, para criar rotina, para criar estabilidade, onde se definia quem eram os profissionais que iam estar nesse dia na casa de acolhimento, quais eram os procedimentos que se iam fazer para criar rotinas. Estes jovens vêm de contextos familiares, muitas vezes desestruturados, sem rotinas. Tanto se come ao meio-dia como se come às 4 da tarde, ou às vezes nem se come, tanto acordam para ir para a escola ou não acordam. Não é? Aqui há rotinas, há previsão, há previsibilidade. Sabemos, por exemplo, em termos neuronais, que os jovens vítimas de maus tratos têm processos de hipervigilância, de impulsividade, de baixa autorregulação. Portanto, porquê? Porque vivem sempre em insegurança e sempre preocupados com o que lhe vão acontecer. E, portanto, criávamos aqui algum... 5 minutinhos, okay, por favor. Obrigada. Depois, a escola era interna, tem ali algumas... embaixo tem... Os jovens tinham psicoterapia, embora fosse numa casa... fazia parte da casa de acolhimento, os psicoterapeutas eram, de alguma forma, externos. Percebiam qual era a dinâmica da casa, conheciam todo o funcionamento da casa, mas não participavam no dia-a-dia do jovem. Isto era para garantir aqui alguma parcimónia, alguma confidencialidade e ali garantir ao jovem que ele podia falar com os seus psicoterapeutas, com os seus terapeutas, de uma forma incondicional e sem estar balizados. Havia 2 correntes de psicoterapia, a cognitiva-comportamental e a psicodinâmica, e os jovens, de acordo com as suas características, podiam integrar um programa ou outro, ou, se necessário, até podiam transitar de um programa para o outro, de acordo com as necessidades que esse jovem podia ter. Do outro lado, temos alguns projetos. Uma das atividades terapêuticas era os próprios jovens podiam propor-se, já numa fase mais adiantada, propor-se a fazer projetos deles que tinham que apresentar um projeto à direção, tinha custos, como é que ia ser o custo, como é que podia organizar o seu projeto, no sentido de criar competências. Por exemplo, aquele jovem tinha um galinheiro, digamos, e, portanto, foi ele que tinha esse seu projeto, tinha esse seu interesse e tinha essas capacidades. Outro jovem tinha uma forma de arranjar pequenos carros de Fórmula 1 pequeninos, portanto, no sentido de criar aqui competências e dar aqui algumas questões. Também tinham alguns princípios de cognitivo-comportamentais, como o sistema de pontes, e os jovens, à medida que iriam crescendo não, que iriam ter comportamentos mais positivos, podiam depois também ter algumas regalias. Os quartos eram individuais, portanto, cada jovem tinha o seu próprio quarto. E, por exemplo, no próprio sistema de pontos, o jovem podia adquirir um televisor ou podia adquirir um aparelho de música para o seu próprio quarto, de acordo com as suas evolução no seu próprio tratamento. Portanto, o programa ia trazendo contributos, era eclético e, portanto, ia trazendo contributos de várias perspectivas. Portanto, e sem me demorar muito, o acolhimento residencial terapêutico é uma medida a implementar, é mais intrusivo e intensivo, mas parece ter resultados mais promissores na qualidade e na reversão de processos traumáticos destes jovens e, portanto, será uma questão, a necessidade de, em Portugal, nós criarmos respostas residenciais diversificadas
tipificadas face às necessidades dos jovens que temos para acolher. Portanto, não é ter muitas casas de acolhimento que não são diferenciadas entre si, fazem todas o mesmo, mas casas de acolhimento que sejam especializadas em determinada área, em determinada estrutura e que tenham um modelo próprio e balizado de intervenção. Portanto, o que é preciso, e para terminar, precisamos de facto mudar o paradigma de acolhimento residencial em Portugal, passando obviamente para o acolhimento residencial terapêutico, sem esquecer obviamente o acolhimento familiar, e aqui Portugal está em contraciclo com a maioria dos países, em que nos outros países o acolhimento familiar é a principal medida de colocação, em Portugal é exatamente o contrário. Em Portugal nós temos 3% apenas de acolhimento familiar, comparativamente com os outros países que têm a menor percentagem de acolhimento familiar, rondam os 50%. Nós aqui estamos nos 3%. E, obviamente, sem esquecer a questão da prevenção. A prevenção desde a saúde, melhores serviços de saúde mental, porque são jovens que, de facto, trazem uma carga bastante acentuada, a necessidade de competências para a autonomia de vida e também no sentido da prevenção no âmbito de competências parentais, e este nível falo-vos do projeto Adélia, que arrancou recentemente em Portugal, que pretende criar aqui, capacitar e criar estruturas e respostas no âmbito da parentalidade positiva, é da Comissão Nacional, esperemos em breve que possa estar todo o gás no terreno para podermos cumprir com este desígnio da própria União Europeia. E, portanto, é que há os pontos-chave disto, mas de facto o que vos trago aqui é a necessidade de facto de uma reconfiguração ecossistémica e terapêutica do acolhimento residencial, sem esquecer as outras medidas, nomeadamente o acolhimento familiar e com um foco, obviamente, na prevenção. Estou disponível para qualquer questão ou comentário. Obrigado. Caros colegas, eu estou aqui numa missão muito difícil. Primeiro é representar o seu provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto, que por si só não é tarefa fácil, dada a capacidade de comunicação que ele tem. E depois desta exposição do Dr. Carlos a falar do acolhimento residencial, venho eu mostrar-vos aqui um bocadinho daquilo que faço há 16 anos. Eu sou diretora de uma casa de acolhimento residencial, o Colégio Barão de Nova Sintra, pertence à Santa Casa da Misericórdia do Porto há 149 anos, e há 149 anos que nós educamos crianças e jovens. Nós só temos meninos, são só rapazes, e estamos numa fase que já há muito tempo que não tínhamos. Temos a casa cheia, o nosso acordo é para 42 e temos neste momento 42. Estes dados, e o que eu vou falar aqui é tudo um bocadinho o oposto, ou vai um bocadinho fora daquilo que o Dr. Carlos veio a falar e do que é suposto ser o melhor para os jovens, mas neste momento a casa que temos é para 42. Temos um projeto já em desenvolvimento, que é dividir esta casa e ir ao encontro do que é desejável, que é termos 2 casas familiares pequenas. As casas já existem e a nossa ideia é tentar que seja o mais familiar possível. Pronto, o projeto está em desenvolvimento, espero daqui a uns anos realizar esse sonho e de poder tratar destes meninos da melhor forma possível. Os 25 anos, eu sei que para algumas instituições são raros, no colégio não é assim tão incomum quanto isso. Nós temos um apartamento de pré-autonomia inserido dentro do colégio, onde temos 5 jovens que estão a ser preparados para o ingresso a sós, porque a família de origem falhou. Um deles é uma grande fonte de inspiração, minha e hoje também aqui neste encontro. Ele acabou a sua licenciatura e o seu mestrado em Criminologia. Está agora a começar a exercer funções, está a fazer um estágio de emprego na Santa Casa. Não ficou connosco no colégio porque, como ainda faz parte da casa, não faria sentido, mas já está a exercer funções para do futuro, o vosso curso, não é? Começar a ter nome na área social e numa área tão delicada como esta do acolhimento.
Por isso, neste momento, a nossa equipa é uma equipa multidisciplinar. A nível de equipa técnica, é muito baseada naquilo que todos nós sabemos, os educadores sociais, a psicóloga e assistentes sociais. Futuramente espero ver ali um criminólogo, porque acho que fará todo o sentido. Não por eu ter, não é, cresceu comigo mas acho que vai fazer todo sentido nesta área. Depois temos uma equipa educativa, onde nós temos 9 colaboradores, já com experiência nesta área de muitos anos, e uma equipa de apoio com auxiliares, uma escriturária, temos costureira, cozinheiras e temos um serviço de segurança 24 horas por dia. As realidades que nos chegam hoje em dia são muito diferentes das realidades de quando eu entrei há 16 anos atrás para esta área. Nós recebemos hoje crianças e jovens com um passado e com uma história muito dura e que nunca até então tinha chegado ao colégio. Nós este ano já recebemos 3 jovens vítimas de tráfico humano. Foram buscá-los à Guiné porque iam ser os futuros Cristiano Ronaldo e já estavam em situações de alguma gravidade e estão a ser acolhidas por nós. Temos um jovem marroquino que numa brincadeira com um colega entrou dentro de um barco e chegou até nós, só fala árabe, numa situação assim muito dura, só conseguimos falar com ele nos computadores, não é? Vamos lá ao tradutor e vamos percebendo, porque é impossível percebermos árabe. Ou seja, hoje em dia a realidade que nós temos, estes fatores de risco que vemos aqui, são cada vez mais específicos e muito difíceis de nós podermos trabalhar. Porque cada criança e jovem que chega até nós é única. E o projeto de vida, que muitos deles dizem que não é feito com eles, nós tentamos que sim, cada um se sente connosco e nós tentamos definir o projeto de vida de cada um, tendo em conta as características e as capacidades que eles têm. Eu aqui falei um bocadinho, como podem ver, são os fatores de risco que são individuais, mas não são só estes que afetam o comportamento dos jovens. As famílias são, sem dúvida, as maiores responsáveis destas crianças estarem acolhidas. Eu digo isto muitas vezes quando os recebo pela primeira vez e grande parte deles vem assustado, vem a chorar, vem com medo. Não eram eles que deviam estar ali sentados e serão acolhidos. Já alguém deveria ter sido parado e obrigado a pensar naquilo que se faz aos filhos. Mas também, se calhar, alguém já falhou com estes pais, não é? Porque se nós não recebemos amor, se ninguém nos ensina os valores e a saber estar, nós também não vamos poder ensinar. Por isso, a nossa missão diariamente, apesar de ser uma casa muito grande, é o afeto. É o afeto, é o estar com cada um, é o individualizar com cada um, é ter uma resposta social fora das grandes paredes do colégio adequada a cada um. Nós temos muitas parcerias a nível de desporto, com escoteiros, uma equipa de Transformers, que eu não sei se vocês já ouviram falar, que são mentores com superpoderes, que vão às instituições e trabalham o poder de cada jovem, e é nisso que eu acredito e a equipa que está comigo também. Quando falamos aqui em escola, comunidade, e quando há bocadinho falou na rotulagem, infelizmente ainda é muito isto, são os meninos do colégio. Mas os meninos do colégio também são meninos como todos os outros. Mas a escola, eu sinto muito, agora diferente. Acho que há uma preocupação a nível, já há equipas extra-professores a trabalharem muito connosco e nestes casos específicos. Mas o grupo de pares, o que está à volta das escolas, hoje em dia preocupa-me imenso. Vemos um número crescente muito grande destas experiências com as drogas, o que é muito preocupante, onde os miúdos estão no recreio. Ainda na semana passada alguém me ligava e alguém das grades estava a passar charros para os meninos experimentarem. Chamou-se a polícia, fomos de imediato à escola, trouxemos para o colégio, mas isto é recorrente. Nós tentamos proteger, mas o mundo lá fora também é muito violento, portanto cabe-nos a nós reforçar estas situações, mas começando a escola este mês de setembro, outubro, é sempre muito complicado, porque a resistência ao absentismo
a não ir para a escola porque cá fora é mais fixe e até nos dão qualquer coisa que nós até gostamos, é mais forte. E é por isso que nós temos um grupo, temos uma clínica de psicologia extra em instituição, para conseguirmos trabalhar com os jovens estes problemas, porque internamente é a mesma questão daquela casa que falou, internamente é possível, mas exteriormente o trabalho é mais eficaz, porque eles acabam por confiar mais nos profissionais, que eles sabem que não estão diariamente com eles, do que connosco. Esta imagem aqui o que é que nos diz? Claro que quando estamos perante jovens com muitos problemas, diariamente e muitos anos, o mais fácil se calhar era punir, era rápido, não é? O caminho mais curto, mas educar demora muito. Educar exige muito de cada um, exige da parte de quem está e da parte de quem recebe, porque estes meninos não são só vítimas, muitos deles também são agressores. E depois isto mistura-se, não é? A promoção, a proteção, o tutelar educativo. Nós neste momento temos um jovem que acolhemos, depois também o feedback que vem quando nos são pedidas estas admissões, nem tudo vem escrito, e nós temos um jovem com 14 tutelares educativos com 13 anos. Portanto, é assim muito complicado ter jovens desta natureza enquadrados com crianças vítimas, crianças que vieram de Angola para cá, porque a mãe decidiu que cá ia ser melhor estudar, entregou esse jovem a uma irmã, a irmã não conseguiu, pediu ajuda à comissão, e ele está connosco já há 2 anos, tem 12 anos, vítima de todo este sistema, mas também tem que conviver com este tipo de criança. Não é fácil gerir tudo isto, não é? E é muito importante conseguirmos ocupar o dia-a-dia destes jovens, e é isso que nós tentamos fazer, mesmo sendo difícil. Como eu já falei anteriormente, os projetos de vida são construídos com cada um deles. Os que estão no apartamento de pré-autonomia já estão assim todos numa reta muito final. O nosso jovem, pronto, o de criminologia. Temos outro que está a trabalhar neste momento na Pizza Hut. Temos um que já está nas lojas na Máximo Dutti e está a estudar Direito ao mesmo tempo. E temos outro que está a terminar agora o 12º ano, mas tem tido sempre uma bolsa de mérito. Portanto, nós tentamos adequar sempre o nosso trabalho às capacidades de cada um deles. As famílias dos nossos jovens são uma prioridade, porque sempre que há possibilidade, o objetivo é a reunificação familiar, é que eles voltem para as famílias de origem, e então há um trabalho semanal com estas famílias, da organização dos fins de semana, como é que correu, o que é que falhou, onde é que podemos intervir, o que é que podemos ajustar para que o regresso seja o mais rápido possível, o que nem sempre acontece. E aí temos que trabalhar então a autonomia para o regresso à vida a sós. E acabo com isto, com esta frase: se durante a juventude abandonarmos o homem à sua vontade e nada se lhe opuser, conservará durante toda a sua vida uma certa selvageria. Portanto, eu acho que nos cabe a nós todos mudarmos a vida do outro, e independentemente da profissão que vamos um dia desempenhar, seja ela de criminologia ou não, o importante é trabalharmos com amor. Acho que isso é que faz a diferença. Obrigada. O trabalho era levado a cabo por jovens que trabalhavam nas minas, indiferentemente dos adolescentes. E os adolescentes iam para a guerra também. Ou seja, os adolescentes participavam no mercado de trabalho, participavam na indústria da guerra, participavam, partilhavam o vestuário dos adultos e tinham o gosto dos adultos. Ou seja, a adolescência não existia, era invisível. Agora, a partir do momento em que se começam a surgir os primeiros grandes estudos acerca da adolescência,
sobretudo com Stanley Hall, com Erikson, com Sullivan e outros, Freud, por exemplo, chegou-se ao conceito de Sturm und Drang, que vem do romantismo, que é um termo do romantismo alemão, ou seja, tempestade e ímpeto, que, de certa forma, identifica e faz coincidir a adolescência com as crises típicas dos românticos do século XIX. E, de facto, a adolescência é um período de crise. E é de crise porquê? Porque é de crescimento, é de transformação. E não há crescimento nem transformação sem crises. Não é? Sem crises. Sem saltos qualitativos. Sem mudanças para estruturas mais evoluídas. Tanto a nível cognitivo como a nível emocional, moral, etc. Daí que a adolescência pode ser vista, sob o ponto de vista biológico, anatómico, fisiológico. Veja-se, por exemplo, a questão do surgimento da sexualidade genital na puberdade, no início da puberdade. Ou, segundo Freud, o aparecimento do segundo Édipo, ou seja, de novo, os velhos fantasmas ficaram sepultados, por volta dos 6 anos voltam a aparecer aos 12 anos, e daí o confronto com os pais, com os ímacos parentais. Depois, por outro lado, é um fenómeno que podemos designar como cognitivo e emocional. Crise de identidade, alteração da percepção da realidade, dos outros, de si próprio, do seu autoconceito. Aspectos psicossociais, por exemplo, corte de relações parentais, substituindo por grupo de amigos, por professores, por ídolos da música, por exemplo, ou do desporto. Aspectos estéticos, o modo de vestir, os gostos musicais, a arte, os diários íntimos e até mesmo do domínio do psicotrópico. Por isso é que nós, enquanto psicólogos, nos preocupamos tanto com as drogas ilícitas, ou seja, a busca incessante de outras realidades, de outros paraísos inexistentes, daquilo que Baudelaire chamava os paraísos artificiais. E até mesmo, para terminarmos, ético-filosóficos, interrogações sobre o bem e o mal, começam a surgir na adolescência, a igualdade e a diferença, a justiça e a injustiça, o sentido da existência, a presença ou ausência de Deus. Ou seja, a aprendizagem e o desenvolvimento surge na adolescência. A vinculação aos ímacos parentais surge na adolescência. A aprendizagem das normas sociais, que nos faz viver em sociedade e sermos cidadãos, surge na adolescência. As nossas crenças religiosas consolidam-se na adolescência ou partem-se na adolescência, entram em ruptura. A interiorização dos interditos e, finalmente, as representações que nós temos da realidade social, cultural e política. Ora, a partir deste novo paradigma, que é a adolescência, os adolescentes tornaram-se, por direito, se quisermos, figuras determinantes do nosso gosto. Porque a cultura adolescente atingiu os adultos e até a terceira idade. Hoje em dia todos nos vestimos como adolescentes. Todos usamos blue jeans. Todos usamos ténis. A adolescência impôs-se enquanto paradigma do gosto. E, claro, que o mercado viu na adolescência um novo período de vida e uma galinha dos ovos de ouro. Sobretudo nos anos pós-guerra, como eu vos disse, ou seja, a partir da geração dos baby boomers, com o aparecimento dos jovens nascidos depois de 1945 até aos nossos dias. Ou seja, o rebelde, estilo James Dean, estilo Marlon Brando, estilo Elvis Presley, é um período dos anos 50 do pós-guerra. É, ainda hoje, o modelo do adolescente, do eterno jovem, que nós vamos encontrar mais tarde, nos anos 70, na Jane Joplin, no Jim Morrison, nos Beatles, nessa gente toda. Portanto, viver jovem, morrer jovem, viver depressa e ter um cadáver bonito, é aquilo que liga a adolescência aos velhos românticos, ao Byron, ao Shelley, essa gente toda. Gente que morreu muito nova também, 27, 28, 30 anos. Sabemos hoje em dia que, do lugar da importância da adolescência,
no âmbito da psicologia do desenvolvimento, como já se falou, das síndromes psiquiátricas e sociais, das subculturas juvenis, por exemplo, e dos grandes acontecimentos sociais que marcaram o século XX e estão a marcar a nossa época. Quem não se lembra do Festival do Woodstock em 69? Quem não se lembra das crises estudantis contra a guerra do Vietnã na Universidade de Berkeley em 68, em Chicago, nos Estados Unidos? Quem não se lembra do maio de 68 em França, em Nanterre e na Sorbonne? Quem não se lembra da Primavera de Praga, na Checoslováquia? Quem não se lembra, mais tarde, das crises estudantis em Portugal, em 62, em 69, que tiveram um papel importantíssimo na queda do Estado Novo? Mais tarde, a rejeição do Estado Novo, o abandono de Portugal, a fuga à guerra colonial, foram momentos de afirmação de cidadania e de revolta da adolescência. E até de desvio, no bom sentido. Desvio criador, na ótica de que falava o Moscovici a respeito das minorias ativas. Ou seja, factos que se remetem hoje em dia. Tiananmen foi construída há muitos anos atrás por adolescentes. Os jovens licenciados portugueses imigram para o estrangeiro. São adolescentes avant la lettre. Em Hong Kong, há jovens e adolescentes a lutar pela democracia, procurando fugir ao jugo de Pequim. E lutam pelos direitos humanos, pela cidadania que herdaram da Inglaterra. Há paradas ecologistas. A Greta, a nossa querida Greta sueca, é um exemplo da adolescência rebelde que se preocupa com a situação do planeta. Os LGBT nos países ocidentais, as paradas do Gay Proud, adolescentes. As relações de normatividade juvenil e antinormatividade são, assim, fundamentais para entendermos a questão do desvio e da transgressão. Bem como o perigo, temas que ocupam páginas e páginas de livros dedicados a este período tão criativo e tão rico e irrepetível. Nós nunca mais voltamos a ter os ideais da adolescência. E quem mantiver os ideais da sua adolescência é uma pessoa diferente. Não é? Relativamente ao livro, propriamente dito, Crime, Desvio e Risco na Adolescência, foi um livro que eu e a minha querida ex-aluna Margarida Simões escrevemos, que agora é professora na UTAD, escrevemos para dar necessidade a organizar um corpo de conhecimentos, de situações ligadas a aspectos transversais à adolescência, na focalização de temas como, por exemplo, tão candentes como, por exemplo, o abandono escolar, o consumo de drogas ilegais, o género, a assunção de outras orientações sexuais, a violência sexual, também praticada por adolescentes, o bullying e o ciberbullying, o conflito de menores com a justiça, as leis penais para jovens infratores, que também surgem com a adolescência, a educação sexual, a alienação parental, tardia, muitas vezes mais grave que na infância, a psicopatologia dos adolescentes, para já não falarmos da psicopatia, muito concreta, da adolescência, que muitas vezes abre caminho a comportamentos criminais muito problemáticos. Ou seja, o desvio ou antinormatividade é como que, para avançar com a minha apresentação, o negativo da fotografia do adolescente. O grupo, que é omnipresente nesta fase da vida, é um elemento axial tanto nos desviantes como nos normativos. Nada ocorre nesta idade fora do grupo. Aliás, o grupo só acaba por volta dos 17, 18 anos e, com isso, a curva da idade ligada à delinquência também começa a terminar. É quando o grupo acaba. É quando a delinquência juvenil esmorece, começa a desaparecer. Porquê? Por causa do namoro, por causa da estabeleção de relações hetero-homossexuais após o grupo. No âmbito da normatividade, portanto, o grupo é omnipresente. E muitas vezes surge, ou a maior parte das vezes surge,
como subculturas urbanas. Por exemplo, nos anos 50 os Teddy Boys, os Beats, nos anos 60 os hippies, os punks, atualmente os góticos, os rastas, os metálicos, até os gunas. Tudo isto reflete a cultura adolescente. Tudo isto ocorre no desvio, que foi tão bem estudado, como vocês sabem, enquanto alunos de Psicologia Jurídica e Criminologia, por autores como Cohen, como Sutherland, como Claudia Olin, como Emily Reicher, entre outros. Aliás, eu ensino-vos isso. De onde os gangues, do que nos falam vários autores, como Trasher, Uff, por exemplo, em bairros problemáticos, em bairros étnicos, ligados à migração. Portanto, este livro encontra-se dividido, tendo em linha de conta tudo o que acabei de dizer, com temáticas interligadas por um denominador comum. Os jovens e as suas problemáticas mais presentes naquilo que nós chamamos a cultura dita ocidental judaico-cristã. Europa, Estados Unidos, Austrália, Canadá, Nova Zelândia, Brasil, América Latina, África do Sul. É o caso da delinquência juvenil como fenómeno social, desenvolvida por autores como eu e a Patrícia Santos Gomes, minha colega, ex-aluna, que nos debruçamos sobre o insucesso escolar e o abandono escolar na adolescência. E isso ligado às condutas desviantes. Agora, eu quero vos dizer que nem sempre acontece a relação direta entre o dropout, o abandono escolar, e a delinquência. Porque muitas vezes os jovens, vocês conhecem o Agnew, fala da teoria da atenção, os jovens necessitam de abandonar o sentimento de tensão que vivem quando estão na escola, porque a escola, para muitos destes jovens, é uma violência. Porque representa, simbolicamente, tudo aquilo que eles detestam. Por isso é que os delinquentes não gostam da escolaridade. E depois, quando se entra nos colégios de reinserção, lá vem a escolaridade outra vez. Eles gostam de outras atividades e é preciso descobri-las. Para isso tem que se ter capacidade e engenho. Eu conheci um grupo de jovens que viviam num colégio de reinserção, eram muito complicados, que começaram a formar espírito de grupo e a sentir-se como um coletivo, ou seja, como um pensamento que transcendia a sua individualidade, quando formaram uma equipa de rugby. A partir daí, começaram a esquecer os seus conflitos interindividuais e começaram a estabelecer conflitos com outros grupos que também jogavam com eles rugby. E assim, criaram um espírito de grupo, criaram uma cultura própria. É isto que eles precisam. Que descubram a solidariedade, descubram o que é viver junto, que descubram o sentimento de partilhar as coisas. Que estes jovens não sabem o que é isso, desde a família. Muitos deles. Também quero falar do colega Jorge Quintas, da Faculdade de Direito, do curso de Criminologia, que escreveu um belíssimo texto sobre o consumo de drogas e delinquência juvenil, fazendo uma boa retrospectiva da situação. A Raquel Matos, que foi nossa colega aqui, que agora está na Católica, que escreveu e tem escrito muito e bem sobre o género e a delinquência. Sobre a delinquência feminina, por exemplo. Dentro da violência e agressividade da adolescência, Ricardo Barroso, da UTAD, juntamente com duas alunas, Patrícia Figueiredo e Eduarda Raimão, abordaram um tema que costuma ser tabu, mas é fundamental, que é a violência adolescente a nível sexual. Há jovens adolescentes que são violentos sexualmente. Não batem só nas namoradas. Também são violadores precoces. O bullying e o ciberbullying foi abordado por Miguel Cameira e Mariana Magalhães, colegas aqui da Faculdade de Psicologia do Porto, e realmente nada há mais atual do que estes dois temas. As problemáticas jurídicas que se prendem àquilo que acabei de falar, da adolescência, também são fundamentais. Tribunais de menores, centros de reinserção social para menores, centros educativos. Ou seja, aquilo a que a minha colega Ana Sacau abordou nos tribunais de menores. Aquilo que o meu colega João Casqueira abordou na questão aquilo que a minha colega Ana Sacau abordou na percepção das penas
pelos jovens quando estão confrontados com a justiça e o sentimento que eles têm de justiça ou injustiça. Já para não falarmos da mediação e da justiça na adolescência, que foram desenvolvidos pelo nosso colega Pedro Cunha, Ana Paula Monteiro e Abílio Lourenço. Finalmente, para terminar, quero falar das psicopatologias e o crime, que Marta Matos e Margarida Simões e Rui Abrunhosa Gonçalves, colegas de outras faculdades, Marta Matos da nossa faculdade, desenvolveram acerca das psicopatologias adolescentes, e são muitas, da psicopatia adolescente, que é uma descoberta recente, porque antigamente não se aceitava a ideia do psicopata adolescente, porque a personalidade não estava formada. Hoje em dia já se começa a falar da psicopatia infantil, ou seja, e finalmente as questões sexuais da adolescência, a nível da informação, das atitudes e dos comportamentos, desenvolvido por uma colega do Minho, Luísa Saavedra, muito ligada a estas temáticas. Eu posso dizer, para concluir, que, com o doutor juiz conselheiro Armando Leandro, que o livro Crime, Desvio e Risco na Adolescência constitui, a meu parecer, um relevante contributo para a compreensão e consequentes melhores respostas possíveis relativamente aos constantes desafios individuais, familiares e comunitários que a adolescência coloca no presente e futuro. Daí que eu diga que qualquer obra dedicada à temática da adolescência é sempre uma obra muito importante, seja quem for, sejam quais forem os organizadores ou os autores, uma vez que são temas que implicam estudantes, implicam professores, implicam técnicos, agentes de autoridade, o público em geral, sobretudo pais, sempre preocupados e interessados nesta temática tão interessante, relativa a um período de vida que não existia até ao início do século XX. Portanto, a adolescência é um tema recente e daí que estejamos todos aqui a falar sobre estas temáticas. Muito obrigado.